Com o quórum regimental. Bom dia a todos. Declaro aberta os trabalhos da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Na ordem do dia está a oitiva dos representantes da Uber 99, Táxi Rio e InDrive, com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca de casos de intolerância religiosa supostamente praticados por motoristas vinculados a estas plataformas em desfavor de passageiros adeptos de religiões de matriz africana. Estamos aqui com a Laila Malaquias, temos também a presença do deputado Carlos Macedo e do nosso deputado decano, o deputado Atila Nunes, que muito me orgulha de estar aqui ao seu lado e que convido para presidir na condição de deputado proponente da oitiva. Não, mas faz parte. Nós temos que respeitar os mais experientes. Você está constrangido, não vejo por que isso. Ainda mais você que é uma coisa. Ai, senhor Dolarque. Está aqui, meu celular está com você. Bom, senhor presidente Josemar, meu querido irmão, e bota querido nisso, te elogio muito, deputado Carlos Macedo, apesar de a gente ter, né, fé diferente, a mochila. Não fala em mochila, que esse negócio de mochila dá uma traba, né? Uma dor de cabeça. Pergunta é ao governador. Oh. Doutora Laila Malaquias, bom, já cumprimentei o senhor. Doutora Laila Malaquias, eu vou ser direto ao ponto. A senhora representa todos os aplicativos do Brasil, né? 99, Uber, todos eles. Posso... Que pertencem à associação. Na verdade, eu posso até apresentar, acho que é importante apresentar a Mobitec aqui. Sim, né? Só deixa eu dizer o seguinte, essa audiência é somente para atacar um ponto que é inadmissível. Estou falando do Rio de Janeiro, mas isso acontece em todo o Brasil. Quem usa branco não pode entrar no Uber. Quem usa branco e usa uma guia pode ser expulso do Uber. E isso não pode mais continuar assim. Esse cidadão que faz isso, caso com intolerância religiosa, com fanatismo religioso, ele não basta ser punido pelo aplicativo dele. E sim, ele tem que ter o nome dele negativado, proibido de trabalhar em todos os demais aplicativos, porque ele é um criminoso. Então, estou indo direto ao ponto, porque esse é o ponto, a razão da audiência pública. Não tem outra razão. Os casos se proliferam, eu tenho aqui levantamento para a senhora, dos registros, deputado Carlos Macedo, deputado Josemar, os registros na Delegacia de Combate à Intolerância, uma delegacia, aliás, que eu criei a delegacia, o Alex Macedo estava comigo nisso aí nesses últimos anos, foram 11 anos para essa delegacia ser implantada. E o que a gente está vendo... Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declara aberto. Está saindo da CCJ. Olha, eu sou espírita, mas juro para a senhora que isso que aconteceu não tem nenhum fenômeno mediúnico, não. Isso é a tecnologia aí dos meninos aí, né? É a voz do Amorim encarnado aqui na... Pois é. É a voz do Amorim encarnado. Olha, no ano 2020 foram 15 casos, 21, 10. Lá em 23 já foram 20 casos. Olha, em 2025 nós já temos até agora 12 casos registrados na DECRAD, fora as centenas de casos que não são registrados. Os meus colegas deputados, eu estou dizendo por que eu falo com essa segurança, Josemar. No mínimo, é sagrado, é uma religião, é uma palavra até, chega a ser até engraçado, né, porque é religião, mas enfim, é um compromisso meu, eu não visito menos de 10 a 12 terreiros de Umbanda ou Candomblé toda semana.
Em todos eles, sem exceção, as queixas proliferam entre os médios. O carro chega na porta, vê que é um terreiro, larga o sujeito e vai embora. O caso mais grave que nós tivemos, Macedo, não tem nada a ver com a Igreja Universal, da qual você faz parte, ele era tão fanático que ele pegou a mãe e a filha, saiu da rota e largou na porta lá da catedral, na suburbana. Aí, aqui Jesus vai salvar vocês duas, não sei o quê. Isso é anormal. E aí esse sujeito continua credenciado. Ah, não, mas o 99 descredenciou. Sim, aí ele vai e trabalha pelo Uber. Ou então, o constrangimento, eles colocam um rádio alto com música gospel para constranger, o sujeito está de branco, está de guia, porque você às vezes reconhece que está... e às vezes não reconhece. Mas usou branco e guia, dependendo de quem é o motorista, é a senha para não ser aceito. E vou embora. Isso quando não tem, evidentemente, palavras agressivas, né, insinuações, enfim. Aí você vai dizer o seguinte, é uma regra, isso é óbvio que isso aí são fanáticos. Não são pessoas que podem se considerar cristãs. Isso não é atitude cristã. É óbvio que não é uma atitude cristã. Você botar para fora uma pessoa porque está usando branco. Eu acho que nem os muçulmanos, os mais radicais, fazem isso. É um negócio de maluco isso. Vossa Excelência me concede uma parte? Claro, evidente, deputado. Senhor presidente, meu querido amigo presidente, concedido gentilmente ali pelo nosso presidente efetivo, deputado Josemar, quem cumprimento, senhora Laila Malaquias, isso é uma denúncia muito séria. E deputado Átila Nunes, Laila querida, professor Josemar, independente dessas ocorrências se dar nos automóveis de aplicativos, com motoristas de aplicativos, eu como evangélico, e Vossa Excelência que tem mais experiência de vida do que eu sabe disso, nós sabemos o que é sofrer preconceito. Hoje o número de evangélicos vem crescendo, segundo o censo, consideravelmente no Brasil. No Sudeste também dá um avanço às religiões de matriz africana, segundo as pesquisas que apontamos. Durante muito tempo, o evangélico, o crente, ele foi marginalizado, ele foi chacoteado, ele foi chamado de Bíblia, foi chamado de crente no ambiente de trabalho. Não vem não, porque chegou o crente. E todos são sabedores disso. E a nossa sociedade evoluiu, sobretudo através de parlamentos, em audiências como essa, comissões como essa, de propor legislações de ajustes e de convívio com tolerância, porque a lei, ela nos faz, em determinados casos, e confesso que não é o meu caso, eu levo uma vida bem tranquila, me relaciono bem com todo mundo, deputado Átila Nunes, deputado professor Josemar, mas a lei é o seguinte, você não gosta de mim, é uma coisa, mas a lei diz que você não pode me agredir, que você não pode me humilhar, que você não pode me fazer passar por constrangimento. Então, a lei obriga a tolerância. Tolerar é diferente de admitir, de gostar, de amar. Então, eu queria dizer, e termino aqui agradecer a parte que Vossa Excelência me deu, dizendo que nós sabemos muito bem o que é isso. E eu conversava aqui com um amigo jornalista, inclusive da TV Alerj, tristonhamente digo isso, vascaíno como eu, sofredor, e nós falávamos o seguinte, eu dizia para ele que essa comissão, a comissão de combate à intolerância, a preconceitos, de todos os gêneros, eu nunca me sentei aqui como um ativista. Verdade. Nunca me sentei aqui como um ativista do Evangelho. Sempre me sentei aqui para encontrar acordos. Sempre. E para trabalhar com legislações que possam evoluir na convivência, no bom relacionamento, na tolerância. É só esse registro e dizer que sou solidário a Vossa Excelência,
e que é intolerável, muito embora seja uma comissão de combate a intolerâncias, mas não dá para tolerar atos discriminatórios, como aconteceu com Vossa Excelência, e deve acontecer também em outros casos, como já disse que nós evangélicos passamos em vários momentos, hoje ainda. Muito obrigado, viu? Bom, já que o professor Josemar, porque eu acho que o senhor deveria estar presidindo isso, não apenas porque... mas agora, nessa altura do campeonato, a doutora Laila, não sei se o senhor reparou, está angustiadíssima para falar sobre a Mobitech, não é isso o nome? Né? Mobitech. E, da minha parte, só tem aqui meia dúzia de perguntas e o professor Josemar, que nesse instante continua sendo, para mim, presidente de fato de direito, né? Eu sou apenas aqui o alter ego dele, quem dera que eu pudesse ser o seu alter ego, professor. Coisa boa. Mas se o senhor concordar com a sua experiência, deixa a doutora Laila. Com certeza. Ela está angustiada para falar um pouco da Mobitech. Se pudesse focar mais ainda nesse assunto, tá bom? Perfeito. Primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer o convite para estar aqui, a Mobitech, né? A associação, em especial na pessoa, desde do presidente, nas dois presidentes, deputado professor Josemar, deputado Átila Nunes, até saudar o deputado Carlos Macedo. E até cumprimento aqui os demais que também estão acompanhando essa reunião. É importante a gente começar explicando um pouco do que é a Mobitech, quem que a gente representa, né? Estou aqui, né, falando pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Hoje, a associação ela reúne as principais empresas que prestam serviço de mobilidade intermediado por aplicativos. Então, a gente tem tantas empresas que fazem intermediação do transporte de pessoas, como a Uber e a 99, mas a gente também tem aí representadas empresas que fazem o transporte de bens, alimentos e mercadorias, como o iFood, o Zé Delivery, a Lalamove, enfim. E desde janeiro desse ano, a Mobitech também lançou aí uma nova frente, né, abraçou uma nova frente, passou a representar também as empresas que fazem comércio eletrônico transfronteiriço. Então, a gente já tinha a Amazon dentre as associadas, e agora a gente também conta com a Shein, a Knock Knock e o Alibaba. Muito rapidamente, né, a associação ela foi fundada em 2018, e a gente tem, que a gente gosta de dizer, a nossa principal defesa é em torno de uma mobilidade que seja inovadora e sustentável, né? E faz parte aí do nosso projeto a gente conseguir construir relações que sejam profícuas, não só a nível federal, mas também a nível de estados e municípios, e se colocar à disposição para ouvir, colaborar e conseguir contribuir com as políticas públicas que forem desenvolvidas aqui nessa casa. E aí, muito rapidamente também, que eu acho que é importante, porque ajuda a balizar um pouco aqui da nossa conversa, eu gostaria de comentar sobre o modelo de negócio das empresas associadas. A gente gosta de dizer, né, que, basicamente, ele pode ser formado por 3 ou 4 lados ou atores. Quando a gente está falando do transporte de passageiros, a gente tem um modelo mais clássico, né, que a plataforma intermediadora ela faz ali a conexão entre o usuário e o motorista. Né? Esse é o caso que a gente vê, né, na Uber e na 99. E, nesse modelo, é importante ressaltar, né, a forma de funcionamento das plataformas. Ela aposta ali que o motorista cadastrado ele não presta serviços propriamente às empresas, mas sim aos usuários, né, que também se utilizam dos serviços da plataforma, né, de intermediação. Então, nesse caso, a gente gosta de frisar, né, que os motoristas eles são profissionais, sim, né, até pelo modelo de serviço, autônomos e independentes, e ainda assim reconhecendo que muitos dos desafios que são enfrentados hoje pela sociedade acabam se refletindo dentro da plataforma. Né, o setor tem buscado oportunidades para conseguir fazer parte da solução, né, do problema. E aí também, o slide seguinte, Raquel, por favor. A gente também gostaria de explicar um pouco como que é o modelo, né, das plataformas de entrega. Eu sei que aqui não é o objetivo, né, o foco, mas eu sei porque também a gente vê alguns casos relacionados a discriminações também presentes, né, dentro do serviço de intermediação de entregas. Então, é importante explicar aqui também um pouco desse modelo, em que a gente tem um outro elemento, né, nessa relação, que é o estabelecimento que faz a venda, que pode ser um restaurante, uma farmácia.
E aí, nesse caso, a gente tem duas categorias específicas, né? Em uma, a plataforma ela pode atuar como integradora de 3 entes, né? O usuário, né, o consumidor final, o entregador, e aí, nesse caso, o entregador ele é relacionado à plataforma, e o estabelecimento, né, o ponto de venda. E a gente tem uma outra categoria em que, nessa situação, a plataforma ela faz a ligação ali somente entre o consumidor e o estabelecimento. E aí, nesses casos, a entrega ela é operacionalizada diretamente pelo estabelecimento comercial. Eu só gosto de fazer essa introdução porque, enfim, para mostrar que as plataformas de mobilidade elas têm modelos de negócio distintos. Uma mesma plataforma ela pode abarcar mais de um tipo de modelo, né? E acaba que isso se traduz na governança, na definição das políticas, quais são as diretrizes que eles vão adotar, o público que eles vão direcionar, né? E isso reflete também, até inclusive, no tema dessa reunião que a gente está falando aqui hoje. E aí, indo diretamente ao tema, a gente gostaria, enquanto a Mobitech, de comentar como que o setor ele vem atuando, né, no enfrentamento à discriminação, nesse aspecto específico. Acho que é importante dizer que as empresas associadas, né, elas reconhecem a gravidade desse problema, que é estrutural, né, na nossa sociedade, infelizmente, e a gente tem sempre buscado colaborar, sempre que acionadas, né, por autoridades policiais, autoridades administrativas, fornecendo as informações necessárias dentro dos limites legais, né, e de respeito à privacidade. E aí, nesse sentido, cabe destacar o que as associadas já realizam em termos de iniciativas, né, para coibir qualquer tipo de discriminação. E aí a gente pode dividir aqui em 3 tipos, né? O primeiro deles seria o que está previsto dentro das diretrizes, nos termos de uso e guia da comunidade, né, em que é previsto, é deixado explícito que não são toleradas quaisquer condutas discriminatórias ou assédio, né, de qualquer tipo. Né? É deixado claro que é ilegal discriminar alguém, especialmente quando a gente está falando pelas categorias protegidas por lei. Então, por idade, religião ou crença, orientação sexual, nacionalidade de origem, enfim. As empresas reforçam que é ilegal, né, fazer comentários depreciativos ou discriminatórios, enfim, sobre uma pessoa ou um grupo, quer a outra parte pertença ou não, né, a esse grupo. E ainda, nesses termos, né, de uso e guia de comunidade, é orientado ao motorista ou ao entregador, enfim, por meio de materiais educativos, a não se recusar a fornecer serviços com base em qualquer característica protegida por lei, né, de uma pessoa ou grupo. E a gente tem uma segunda frente, né, de iniciativas adotadas pelas empresas, que diz respeito aí às medidas adotadas em situações de discriminação. E aí, reforçando, a discriminação com base em características, né, protegidas por lei, ou com base em um local de entrega ou embarque de passageiros, não é tolerável. Né? E, de modo geral, que a gente está padronizando, né? Eu falando como setor, eu vou padronizar algumas das iniciativas que são adotadas, né, por cada plataforma. Né? Mas, de um modo geral, na hipótese de um relato, né, sobre conduta potencialmente em desacordo, né, com essas diretrizes e termos de uso, o motorista ele pode receber, né, uma mensagem de conscientização com as orientações sobre esses termos, né, e condições da plataforma. E se um usuário, ou motorista, ou entregador violar qualquer um desses termos de uso e quebrar essas diretrizes, é possível que resulte ali um cancelamento dessa conta, né, da utilização dos serviços, e ele perde o acesso. Claro que isso ocorre, é importante dizer, após uma análise individual, né, de cada caso, ouvindo as partes envolvidas, né, os 2 lados, verificando qual é o contexto da denúncia, se utilizando de materiais, né, que são fornecidos por meio das ferramentas disponíveis pela plataforma, então, recursos de segurança de gravação de áudio, gravação de vídeo, enfim. E aí é importante, né, as empresas sempre encorajam para que as partes reportantes busquem a polícia. Né? Isso evita, né, os casos de subnotificação, né, também. E quando houver aí, de fato, o envolvimento das autoridades, as plataformas elas se colocam à disposição para colaborar com a investigação, enfim, de novo, de acordo com os regulamentos locais que estão previstos. E aí, se for constatado, né, for tomado conhecimento de um comportamento potencialmente prejudicial, elas vão tomar as medidas cabíveis, entrar em contato com a conta e até mesmo tornar essa conta inativa até que a análise seja concluída. E aí, por último, a gente ainda tem aí as iniciativas que cada plataforma adota em termos de suporte. E aqui a gente está olhando para o lado da vítima. Né? Então, seja nos sites ou diretamente pelo aplicativo, são disponibilizados os canais disponíveis, tanto para usuários
tanto para motoristas também, caso eles necessitem fazer algum tipo de reclamação, relatar algum tipo de incidente ou de denúncia. E aí, cada plataforma, dentro do seu modelo de negócio, vai possuir seus canais de suporte dentro do aplicativo. E, quando uma denúncia ela é registrada, essa análise ela é feita de acordo, né, com os procedimentos internos da empresa. Então, isso varia também, de novo, de empresa para empresa. Mas, geralmente, tem aí uma equipe especializada que entra em contato com a vítima até para prestar acolhimento, prestar suporte, fazer uma orientação de abertura, né, de um boletim de ocorrência, né, e, se for o caso, fazer também um acionamento do seguro, enfim. Né. Até é interessante citar aqui, por exemplo, né, no caso da Uber, né, depois que a pessoa ela passa pelo atendimento de suporte, ela consegue ser direcionada ali para receber um atendimento psicológico pela Me Too Brasil, que eu não sei se todos conhecem, é uma organização que atua aqui no Brasil, que oferece justamente esse apoio de diversas formas para acolhimento, né, de vítimas, seja de violência sexual no Brasil, quanto para outros tipos de violência. Né. Enfim, só para exemplificar como que cada plataforma lida nessa questão de suporte. E aí, para situações específicas, algumas plataformas ainda vão disponibilizar aí canais diretos com autoridades policiais, né, para cada tipo de situação ou violência. E aí, eu acho que é importante também abrir um pouco que a gente, enquanto a Mobitech, né, tem realizado, né, iniciativas em conjunto do setor, junto a governos dentro dessa temática. Então, o primeiro exemplo aqui que eu queria trazer foi o acordo de cooperação que a gente firmou em 2024 com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ali por meio da, então, Secretaria de Inclusão e Diversidade Religiosa, que na época era secretariada ali pelo Serginho, né, que hoje voltou para casa. E a gente começou a falar sobre isso em 2023, quando a gente começou as conversas com a Secretaria. E o objetivo era justamente construir ali uma parceria voltada para a divulgação de mensagens institucionais, disseminar campanhas que fossem promovidas pela Secretaria, relacionadas a esse tema específico de combate à discriminação e intolerância religiosa e a favor da diversidade dentro, né, do município do Rio. E aí, em março de 2024, a gente assinou esse acordo de cooperação para fazer a execução do projeto, foi chamado ali de Mobilidade pela Diversidade. E esse projeto, qual que era a ideia? Né? A gente utilizar os canais disponíveis das plataformas, né, para conseguir acessar um público maior e disseminar a mensagem ali da Secretaria. Então, se utilizou muito do alcance que essas plataformas têm com a base de motoristas, com a base de entregadores e também de usuários, né, de consumidores, para conseguir reforçar essa mensagem. E aí, passando para frente, coloquei aqui só alguns exemplos, né, de resultado, né, que a gente teve dessa parceria. Então, para exemplificar um pouco de como que aconteceu essa disponibilização de espaço de divulgação para essas campanhas e para os conteúdos que eram produzidos pela Secretaria dentro dos aplicativos. Então, a gente fazia a construção das mensagens em parceria com a Secretaria, e a gente construía ali toda uma cooperação muito próxima, né, de interlocução com as equipes, tanto dentro das empresas quanto dentro da Secretaria, para fazer a construção, né, desses materiais. Então, era por meio tanto de mensagens circuladas por e-mail, diretamente para os motoristas, esses pushes, né, que aparecem, que a gente chama na tela inicial do celular, que também aparece tanto para o consumidor, né, para o passageiro, quanto para o motorista. Mensagens específicas que apareciam diretamente no próprio aplicativo, esses banners, né, como se fossem anúncios, enfim. E também divulgando os canais, né, de denúncia que são disponibilizados, né, pela Prefeitura. A Mobitech também fez, dentro desse acordo, também era previsto ali um trabalho, enquanto o setor, da gente apoiar as empresas associadas a dar ampla visibilidade, que é um ponto que a gente acha importante frisar, dos respectivos termos de serviço, quais são os guias da comunidade, o que está previsto daquelas diretrizes que eu trouxe aqui inicialmente, enfim, outros instrumentos contratuais que determinam essas políticas de diversidade, né, de inclusão, como que funciona a questão de desativação de usuário dentro de cada plataforma, enfim, de novo com esse objetivo de informar os usuários e desestimular práticas discriminatórias. E aí o segundo exemplo que eu queria trazer aqui, essa já é uma parceria mais recente que a gente fez com o Ministério de Igualdade Racial do Governo Federal, que é um acordo que está em execução.
né? São diversos, né, os casos de racismo sofridos, tanto por passageiros e clientes, como motoristas, entregadores, enfim. E vários desses casos que também chegaram, né, para o deputado, também chegaram ao conhecimento do Ministério, né, por meio da ouvidoria. Então, até mesmo esses casos, né, de recusa de corridas para locais como terreiros, e atitudes desrespeitosas, enfim, baseadas em preconceitos religiosos. E acho que aqui é legal de dizer, porque o interesse do Ministério, né, em buscar a Mobitech para essa parceria, que cobrisse todo o território nacional e não mais ficasse só concentrada aqui no Rio de Janeiro, deveu-se não só às características do setor, né, mas também à própria repercussão desse acordo que foi firmado anteriormente com a Secretaria aqui do Rio. A gente firmou esse acordo em janeiro desse ano, né, ele está previsto para rodar aí, pelo menos, né, ao longo de todo o ano de 2025, com possibilidade também de ser renovado e a gente conseguir até pensar em outras iniciativas que vão nessa linha. E aí o objetivo principal desse acordo é justamente contribuir para a conscientização também de usuários, motoristas, cobrindo todo o território e cobrindo também a questão, né, de superação do racismo nas suas diversas formas, né, incluindo a intolerância religiosa. E aí tem até de novo, né, mais alguns exemplos. Os 2 próximos slides são de exemplos de como que tem sido implementado esse acordo, que também é baseado ali na disseminação de mensagens, das políticas que são desenvolvidas pelo Ministério da Igualdade Racial. E aqui é legal dizer, porque a construção desse acordo ele foi baseado na construção de um calendário com diversos temas, né, que são de interesse do Ministério, que sejam divulgados e que, enfim, seja capilarizado a disseminação dessas mensagens. E é feita muita construção ali, juntamente com cada plataforma, né, o que a plataforma escolhe ali propagar, né, em termos de mensagem. Então, a gente tem umas focando, de novo, na questão de intolerância religiosa, mas tem ali outras políticas desenvolvidas pelo Ministério, relacionadas à educação, acesso ao mercado de trabalho da população negra, enfim. Então, aqui são só mais alguns exemplos, né, de peças que foram produzidas pelas empresas. Eu queria terminar, esse é, de fato, o último slide, só para, mais uma vez, agradecer pelo espaço para a gente conseguir dividir essas iniciativas, a gente conseguir dialogar com vocês em relação a esse assunto, e reforçar que a Mobitech ela reconhece essa importância, né, de combate a qualquer tipo de discriminação. A gente tem se colocado aberto para o diálogo, seja com autoridades, seja com organizações engajadas nesse tema. A gente tem estado, né, por meio das empresas, atento aos casos, né, que são reportados na plataforma, tem esse esforço de tornar o mecanismo, né, cada vez mais efetivo, de sempre colaborar também com as investigações policiais que são conduzidas, com as autoridades responsáveis. E a gente aqui se coloca à disposição, né, para seguir colaborando nesse assunto. Tá? É isso. Obrigada. Obrigado, senhora doutora Laila Malaquias. Eu tenho aqui meia dúzia de perguntas, o professor Josemar tem algumas, e a gente podia ser bem objetivo, né, Carlos? Claro. Objetivo nas perguntas. Permite, professor? Não, porque, de repente, vai até coincidir com a senhora. Doutora Laila, quantos casos de intolerância religiosa foram comunicados por passageiros às plataformas entre 2020 e 2025? Vamos colocar nos últimos 5 anos. Você prefere fazer uma de cada vez? Uma de cada vez, a senhora vai respondendo. Eu não tenho esse número consolidado. Uhum. Tá? Essa até é uma questão que a gente estava discutindo ali internamente, como que a gente poderia trazer. De fato, a gente não tem o dado agregado, mas a gente pode até solicitar isso junto com as associadas aqui, no caso, para passar depois para a comissão. Tá? Quantos motoristas foram advertidos? Quantos motoristas foram suspensos? Quantos motoristas foram banidos por intolerância religiosa? Mesma situação, deputado. A gente pode levar essas questões ou até direcionar por meio de um ofício para cada empresa que elas conseguem reportar esse número em específico. Existe na cláusula contratual a proibição da recusa de corrida por motivo religioso? Existe a previsão de que é orientado para os motoristas de que eles não podem recusar por motivos que são baseados. Orientação, então, não é uma proibição. É uma orientação, até porque essa é uma previsão em lei, né, discriminação. Então, isso é muito baseado na ilegalidade da discriminação.
né? E é feita essa orientação de que Sim, eles não se ele podem comete ser um acusados crime, por conta disso. Isso deve ser tratado como um crime, né? Por isso que a Pois gente até reforça... Aí eu não sei se ele foi advertido, se ele foi suspenso ou ele foi banido. Aí vai ser feita uma investigação. Isso. E nesse ínterim, se ele for realmente um discriminador, vamos chamar assim, a expressão acho que nem se existe, sei lá, ele continua trabalhando e continua praticando crime. Isso varia de plataforma para plataforma, né? Em alguns a senhora casos, representa quando todas, por isso que eu estou... Em alguns casos, quando é feito, né, esse acionamento, né, é reportado, né, numa denúncia, até mesmo amparado aí por um boletim de ocorrência, quando corre esse processo de investigação, esse motorista ele pode ter a conta suspensa. Isso demora um tempo, né? Claro, né? Demora. As empresas comunicam isso. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a DECRAD, ou a Secretaria de Transportes. As empresas comunicam isso? Não. Esses casos. Posso confirmar isso para você, tá? Como que é feito esse reporte? É claro que sempre que elas são provocadas, existe esforço de colaborar com as informações, né? Tudo que é solicitado em termos de informação que elas conseguem, né, a partir do amparo legal que existe, elas vão fornecer, né, o que estiver disponível. As plataformas monitoram os cancelamentos seletivos em destinos ligados a terreiros? Cada plataforma tem a sua própria métrica, né, de como que eles fazem esse monitoramento dentro da prestação do serviço, né? Então, cada uma vai coletar, se tratar essa informação. Sim, mas a senhora, como as representa, eles monitoram esses cancelamentos? Tudo que acontece dentro da plataforma ele é monitorado. Sim. Né? Então, a gente precisa confirmar se eles como que eles fazem essa categorização, né? Mas o comportamento, né, estilo, perfil, enfim, isso faz parte do modelo de negócio, né, de entender. Então, qual é o critério, então, dessas plataformas para banir ou suspender o motorista? Feita a investigação, o que a plataforma faz? Nesse processo, o que a plataforma faz é analisar todos os dados possíveis. Comprovou, digamos que comprove. Né? Se houve uma comprovação de crime, aquela conta ela pode ser sim suspensa e até desativada. Mas né? não necessariamente desativada. Ela pode ser apenas suspensa. Quando o processo está em andamento, eles podem seguir nessa prática de fazer a suspensão até que se conclua. Depois que foi concluído e comprovado que, de fato, né, houve o cometimento de um crime, aquela conta ela vai ser desativada. Isso pode demorar anos, né? Porque a queixa vai para a delegacia manda para o Ministério Público apresenta a denúncia à Justiça, passam-se alguns anos e a decisão sai 2, 3 anos depois. É assim que funciona. Aí ele é condenado, aí realmente está reconhecido que ele foi criminoso. Então, durante 3, 4, 5 anos, ele continua... Por isso que nesse período que a gente diz, né, que enquanto a investigação ela está acontecendo, ele pode ter ali a conta suspensa. E ali ele não vai conseguir prestar serviço pela plataforma. Eu vou encerrar aqui, porque o professor José Amar tem mais perguntas, eventualmente o Carlos Macedo também, o deputado Carlos Macedo tenha, mas eu sou obrigado a confessar à senhora que eu estou frustrado, muito frustrado com as atitudes o que me parece até algo que, tomara que eu esteja enganado, nós temos quantos aqui no Rio de Janeiro? Tem Uber, 99, tem mais uma terceira, não? Com certeza. Assim, tem só das conhecidas, né? Não vou nem nomear qual é? Aqui. A senhora conhece? Não? Tem Drive, eu não sei se aqui no Rio de Janeiro tem aplicativos que são focados só em transporte de mulheres, por exemplo. Táxi Rio também, não? Táxi Rio, enfim, que já não então, opera, né, por aplicativo. Vocês têm blá blá blá? BlaBlaCar. Isso. Quando a gente está falando de realidade de Estado, com certeza a gente vai ter até empresas locais que operam, às vezes, intrabairro. Não, a impressão que me passa é o seguinte, o 99 não quer suspender o motorista, porque esse motorista vai passar a utilizar o Uber, e vice-versa. É uma questão de mercado. E com isso... E eu não estou falando só do religioso, não. Eu não duvido nada que tenha crime racial aos montes aí. O sujeito vê a pessoa, não, é negro, não quero. Não, parecido, deve acontecer isso. Ou então, condição social, o cara está com uma camisa mais ou menos, não sei o quê, não. Esse cara não. Então, o que eu vejo é o seguinte, que não acontece, a percepção que eu estou tendo aqui é que não acontece absolutamente nada.
Nada, nada, nada. Basta ver os números aqui. Não acontece nada. Eu acho que eu estou falando do aspecto religioso. Para quem é da Umbanda e do Candomblé, ele está absolutamente vulnerável pelo 99 e pelo Uber. Eles não suspendem, eles não banem os motoristas por interesses comerciais, de tê-los ali. Como eles não têm medo de coisa alguma, porque não vai acontecer, vai ficar rodando isso daí, aí tem que ir para uma delegacia, decrare, tem, não tem, a queixa, aquilo vai rodando, e ele fica ali continuando a humilhar essas pessoas. E que acredito que também os negros sejam bastante humilhados, dependendo do motorista. Dependendo do motorista. Pois não, professor, desculpe. Nada. Não é pessoal, hein, doutora Laila? A senhora sabe disso, que a senhora é profissional. Estou me referindo à Mobitec, não, isso apenas aos operadores. A senhora é uma pessoa educadíssima, né, pelo amor de Deus. Nessa sexta reunião extraordinária, que nós estamos tratando aqui da oitiva, dos representantes do Uber, do 99, do Táxi Rio Drive e outras, a gente tem como o objetivo tratar a questão da intolerância religiosa, mas também o racismo na sua totalidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou no periférico para aliás, no não tema da nossa oitiva, para chegar depois no tema da oitiva. Hoje, os trabalhadores que são dos aplicativos, eles, é visível, a imprensa coloca, mostra o conjunto de práticas racistas que eles sofrem por conta do usuário. Ao contrário, é verdade. Né? Qual é o procedimento que a empresa tem com esse usuário e qual é o procedimento que a empresa tem na defesa desse trabalhador que foi vítima da postura racista? Essa é a minha primeira pergunta. Porque nós não podemos tolerar. Não dá para a empresa não ter um protocolo, não ter um encaminhamento que faça a defesa desses trabalhadores. Você prefere ir respondendo aos poucos ou a gente faz um conjunto? Tá, essa é a primeira pergunta, então. Então, vou fazer... Tá, tudo bem. Vamos lá, essa é a primeira pergunta. Para mim foi ótimo. Vamos lá. A gente pode até depois, deputado, dividir políticas mais específicas, né? Até trazer a questão aqui das empresas de delivery, né? Aqui, no caso, a gente focou no transporte de passageiros, então eu posso até voltar com essa demanda para a gente dividir mais as políticas que têm voltadas para isso. Né? Mas o que a gente consegue adiantar que, de fato, as plataformas, cada uma vai ter o seu procedimento interno. Né? A gente tem, por exemplo, o que dá para citar aqui, não sei se chegou até ao conhecimento, pelo próprio iFood, né? Porque a gente vê muito dos casos, né, envolvendo entregadores, e que eles conseguem oferecer um suporte até psicológico, e às vezes até advocatício, né, para esses entregadores que sofreram algum tipo de discriminação. Né? Sempre é aberto ali um processo de análise das informações, de apuração, até porque quem tem que determinar se houve ali, de fato, um crime ou não houve, são as autoridades policiais, né? Isso é previsto, esse poder não é dado para as plataformas, né, de tomar essa decisão. Mas, da mesma forma como acontece no transporte de passageiros, é aberto um processo de apuração, de ver o que de fato aconteceu, seja ali pelo lado do usuário, do consumidor, seja pelo lado do entregador. E, no caso, né, específico do entregador, algumas plataformas conseguem oferecer até esse apoio, né, um suporte psicológico e direcional nos casos que são reportados. Por isso que tem até isso é importante para conseguir consolidar, né, as políticas das plataformas, de ter um encorajamento para que as pessoas que sofreram algum tipo, né, de violência, de discriminação, reportem. Né, mas a minha pergunta é, a pessoa, no caso, ainda não cheguei ao tema do oitivo, né? Ao motorista que é vinculado a vocês. Como é que ele se reporta à plataforma e como que as plataformas dão encaminhamento? Essa é a minha pergunta. Ele que foi a vítima nesse primeiro caso. Porque depois eu vou entrar na oitiva, nos temas da oitiva. Também tem, da mesma forma que isso é disponibilizado, né, a plataforma como intermediadora, né, conectando tanto o motorista quanto o usuário, ela vai ter políticas direcionadas para os dois públicos.
Então, esses canais disponíveis de denúncia, de reclamação, de reporte de incidentes, eles vão estar disponíveis tanto para os passageiros, para os usuários, consumidores, quanto para os motoristas, né? Eles também têm acesso, ou seja, entregadores, né? Eles também vão ter acesso a canais desse tipo. Complemento essa pergunta, o seguinte: o passageiro é divertido? Ele pode ser suspenso ou ele pode ser banido? Exato, esse é o centro da minha pergunta. É a mesma coisa. Sim, é a mesma reversa. forma. É a mesma forma, né? Não é duas medidas nesse caso. Lei, Mas eles também têm que observar, né, os termos Porque e diretrizes. eu estou vendo o seguinte, eu vou continuar as outras perguntas, mas eu estou vendo que quando, e aí com todo o respeito, você fala de por todas as empresas, mas ao mesmo tempo não fala por nenhuma. Por que acontece? Você chega aqui e coloca assim, olha, as empresas têm cada uma o seu protocolo, mas eu quero saber o que cada uma delas, já que você está representando todas elas, ou então, se existe na empresa, na representante mais global, como é que isso é unificado? Porque qual é o problema? Um protocolo. É claro que um protocolo ele é muito específico e muito direcionado, né? Um protocolo de uso administrativo no meu gabinete pode ser diferente do deputado Átila Nunes, do deputado Carlos Mink, do deputado Carlos Macedo. Mas, quando a Alerj fala, em nome dos 70, ela apresenta o seu próprio protocolo. Então, assim... Seguido por nós. Exato. E convencionado de forma comum entre todos nós. Nesse sentido, eu vejo que tem uma lacuna aí, né? Não podemos tratar apenas a questão racial, a questão do racismo religioso ou da intolerância religiosa, apenas nos termos da lei, porque o que nós estamos discutindo aqui é a violação da lei. Então, quando se trata de violação da lei, nós temos que ter as punições administrativas que são fundamentais, mas nós também temos que ter um processo interno de conscientização que faça com que os agentes sejam partícipes. Eu falo isso porque eu sou autor da Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas e faço a saudação ao nosso apresentador do programa esportivo aqui da Alerj, que está aqui nos acompanhando. Agora, lá, quando nós fizemos a lei, deputado Átila, deputado Carlos Macedo, nós fomos nos lugares e os lugares foram se adaptando. Por exemplo, o Batalhão Especializado de Policiamento do Estádio. Ele foi lá, deu um curso, nos chamou para aplicar o curso, discutiu com a gente o protocolo, né? Então, você tem todo um conjunto de protocolos que o do batalhão é um, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação, que é parte do mesmo Poder Executivo, não tenha outros protocolos a ser construídos. Inclusive, os protocolos da Secretaria de Educação são previstos em lei, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Então, eu acho que nós vamos ter que avançar, Carlos, o deputado Átila Nunes, num processo que seja mais endurecido em relação às empresas que aqui estão. Porque se vocês não têm os dados, né, de forma concreta para a gente daquilo que é real, né, dos dados concretos, a gente não... Eu faria uma das perguntas que eu já sei a resposta diante do que está sendo colocado, que é a seguinte: se não tem o dado, eu queria o dado de vocês para poder fazer uma comparação com aquilo que está sendo pressuposto no DECRAS. Porque aí, se a gente tem essa comparação, a gente faria uma discussão de subnotificação. Então, nós atuaríamos sobre a sua subnotificação diretamente. Mas se vocês não trazem dados para a gente também fica aqui difícil de a gente avançar nessa discussão, né? Porque aí tem outras perguntas que eu vou fazer todas elas junto, porque a gente vai esgarçar aqui nosso formato, que era como é que era o treinamento, se tem um treinamento obrigatório, mas pelo que eu visto já não tem. Eu ia fazer uma pergunta sobre qual o canal de denúncia que vocês têm para fazer a denúncia, tanto o trabalhador quanto também o passageiro. Qual o tempo de resposta, já foi abordado aqui, das medidas contra os motoristas que cometem esses atos, qual o tempo de medida, né? Isso também já foi ponto de pergunta. Se tem parceria com órgãos públicos, isso foi apresentado, porque mostrou aqui o Ministério Público, ou melhor, o Ministério da Igualdade Racial, mostrou o Governo do Estado, mas isso ainda é limitado, porque isso passa a ideia apenas de intenção e não de ação. É importante a gente ter claro que
A reunião é o pressuposto inicial, quando a gente precisa avançar. E, por último, acho que nós tínhamos que ter bem claro, né, que a questão da intolerância religiosa sobre as religiões, de maneira geral, mas elas acontecem com muito mais ênfase sobre a Umbanda e o Candomblé, porque são religiões de uma etnia reprimida, né, oprimida no nosso país. Então, era importante que vocês... Aí fica aqui algumas recomendações, porque acho que para o debate aqui a gente vai ter que oficiar, né, individualmente, coletivamente e individualmente. Porque as posições não estão claras. Acho que hoje a gente tem aí a perseguição às pessoas que usam as vestimentas, temos a segregação dos espaços das religiões de Umbanda e Candomblé. Quando a pessoa vê que é um local, ele cancela, isso já é um problema. Tem casos de lideranças religiosas que são convidadas a não adentrar, mas também a retirar os seus veículos, quando sabe que são denunciadas. Por exemplo, se uma pessoa tem ela é um motorista de aplicativo e tem lá um símbolo da religião de matriz africana dentro do seu carro, ele é reprimido também por isso, né? O motorista. Tem também. Sim, é verdade. Entendeu? Eu esqueci isso. Porque a gente está apenas tratando dos casos absurdos, mas nós não estamos tratando da prática do cotidiano. Porque quando você tem a prática do cotidiano, você também tem sobre o motorista. E isso é um grande problema. E por último, que aí é uma pergunta, e depois a gente vai aos encaminhamentos, qual é a reparação que o conjunto de vocês dão às vítimas que sofrem a intolerância religiosa? Essa é a minha pergunta. Essa é a última pergunta aí que pode ser respondida, porque as demais já tem lacunas reais para serem efetivamente respondidas. Perfeito. E até, antes só de entrar na resposta, as empresas ficam super à disposição, de fato, para serem oficiadas. Tem alguns dados que elas não conseguem abrir publicamente, então, de fato, tem que ser... Ou seja, numa outra reunião que pode ser feita. Permita uma parte de você claro. desenvolver. A iniciativa de desenvolvimento dessa oitiva é do nosso deputado decano, extremamente experiente. Tenho o maior carinho pelo deputado, é o deputado mais experiente dessa casa. Agora, é uma oitiva, porque a gente está aqui numa situação de diálogo. Mas aqui nós estamos montando um compromisso que pode se transformar numa CPI. Porque a benevolência com o racismo, com a intolerância religiosa, dá margem para que a gente venha a punir essas empresas que aqui estão. Então, eu gostaria que a vossa pessoa, como representante dessas plataformas, leve essa mensagem. Nós estamos aqui num tom de diálogo, mas hoje não é tolerável mais a benevolência de entidades, de associações ou de qualquer entidade, de qualquer empresa com o racismo, né, e com a intolerância religiosa. Hoje nós temos a presença constante desse tipo de cobrança. Então, o meu recado também, antes de você responder aí as questões, é de que hoje nós estamos numa oitiva de bom diálogo, mas numa CPI a gente vai contrapor as informações e as ausências e as omissões. Porque não é apenas eu não pratico racismo, mas se eu sou benevolente com quem pratica dentro do espaço da qual eu sou gestor, eu também acabo colaborando com o crime. Então, só para concluir, presidente, e deixar a nossa Laila. Não, doutora Laila, não é exagero isso que o professor Josemar está dizendo, porque a impressão que fica realmente, eu vou utilizar a expressão dele, da benevolência. É óbvio que eu não estou dizendo que o cidadão que foi denunciado ele vai para uma prisão temporária, que não sei o quê. Não é isso. Eu sei que você tem que ter uma decisão. Mas é muito difícil alguém que faça o registro numa delegacia policial
que sabe que também ele não pode fazer uma denunciação caluniosa. Então, ele, evidentemente, ali há indícios concretos para, no mínimo, além da advertência, a suspensão durante esse período de investigação da delegacia. Agora, como disse o professor Josemar, eu não sei se o Carlos está tendo essa sensação, e chega a ser até constrangedor, porque a cada pergunta que eu fiz e as perguntas semelhantes que o nosso Josemar fez, a todas elas a senhora diz, depende do protocolo de cada operadora, o que nos leva, talvez, a ter que chamar verdadeiramente não apenas a Mobitech, mas também o 99 e o Uber. E mais, não é absurdo isso daí. Sabe por quê? Me passa, isso o Josemar foi muito feliz nisso aí. É o seguinte, é uma cumplicidade. Vocês estão vendo os crimes acontecerem, as denúncias são registradas numa delegacia de polícia, estou falando das registradas, ok? E vocês não fazem nada. Ah, vamos acompanhar, não sei o quê. E aquilo demora quanto tempo, doutora Laila? Quanto tempo? Delegacia, Ministério Público, que encaminha a denunciação à Justiça, aí a Justiça vai julgar 2 anos, 3 anos. E ele falou certo, porque você tem o reverso também do motorista, perfeitíssimo isso daí. Que uma coisa é o motorista, digamos, do axé, colocar uma guia pendurada no retrovisor, isso é uma coisa. A outra coisa é ligar o rádio com pontos, curimbas, de umbanda, de terreiro, etc., que constrange a qualquer um. Ele pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser, sei lá, muçulmano, judeu, sunita, xiita, ou seja o que for. Não é o correto. E o que vocês fazem depois de uma queixa? Nada. Vocês me perdoem, né? Eu fico olhando lá, eu morro de pena dela, porque mas a associação... Me perdoe, doutora Laila. Eu acho que o Josemar foi extremamente feliz. E se investigar isso a fundo, eu não tenho a menor dúvida que as plataformas vão ser responsabilizadas por, no mínimo, por omissão diante de crimes cometidos. No mínimo, por omissão diante dos crimes. Viram os crimes acontecerem dentro das suas empresas e não fizeram coisa alguma. A senhora sabe que tem muitas e muitas empresas que são condenadas porque seus gerentes ou funcionários agiram com racismo ou com racismo religioso. Elas são condenadas, as empresas, porque elas cruzam os braços e fingem que não está acontecendo coisa alguma. Como disse o Carlos Macedo, os evangélicos também sofrem um pouco desse preconceito. Eu era criança, me lembro disso, sempre foi. Sim. Hã? Aliás, na nossa fase de mais juventude, era mais comum acontecer com isso é coisa evangélicos. de crente, conta disso. O que é? Nem se usava a expressão fanática, negócio de crente, sei lá como é que é. Bíblia. É, exatamente. Que ainda transformava o cara em livro, né? Olha, eu acho que, por mim, eu dou como esgotado, e apenas com uma pequena observação. Esses acordos que a senhora mostrou ali, na prática, zero. Continua acontecendo e continua se multiplicando. Todo esse ministério, não sei de quê e tal, não sei se a culpa deve ser até do Ministério, ou da Secretaria Municipal, não sei de quê, mas zero. Resultado, zero. Talvez tivesse mais resultado se a Mobitech determinasse, dentro do Uber tivesse, se você sofrer algum tipo disso, racismo disso, não sei o quê, discriminação, etc. Essa é a minha proposição que eu iria fazer na minha fala. De criarmos uma... Agradeço. A doutora Laila tem alguma coisa mais a acrescentar, por favor? Pode. Claro que ela vai responder as questões. Tá. Então, eu queria dizer que eu entendo muito bem tudo que foi falado aqui, eu compreendo até com bons olhos, a questão do protocolo, de ser estabelecido um protocolo pelas empresas. Queria, me corrija, por favor, deputado Átila Nunes, se eu errar alguma coisa com relação ao seu conhecimento acadêmico, aos seus diplomas. Vossa Excelência é advogado, Vossa Excelência é jornalista profissional, é publicitário também. Então, veja que tem um portfólio, é a minha neta me ligando.
Vovô já fala contigo, eu estou no Que trabalho. Tchau. Desculpe, gente. Nada. Então, o que ocorre? A gente entende tudo isso. A minha proposição seria essa, colocar que existe a degrade, que discriminação é crime. Eu não sei se já há essa legislação ou se é de nossa competência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a partir desta comissão, propor que essas informações sejam discriminadas, porque passa a ser até uma iniciativa educativa para o próprio profissional do usuário e para garantir também evitar constrangimento, discriminação por parte dos usuários desses transportes de passageiros. Tá? A gente tem também, na colocação desse currículo esplêndido, Vossa Excelência também, professor Josemar, que tem um belo currículo, só que a gente tem que contemplar uma coisa que tem a segurança alimentar do provável criminoso que cometeu o delito e tem o prazo do processo legal. Então, como é que você cria um protocolo de punição? Porque, no final, o processo legal pode ser que não incrimine o motorista de aplicativo e, com certeza, ele vai acionar o protocolo que o puniu de alguma maneira, no caso, a empresa de aplicativo. Ele recorre ao outro. Ele mesmo Permita. que ele suspendesse, ele vai trabalhar no outro. Existe. Não estou discordando, são só eu ponderações. entendi. Eu acho que a sua ponderação é uma ponderação importante. Mas a empresa tem protocolos administrativos para outras situações. Por exemplo, se um motorista de aplicativo ele fica com uma nota baixa, porque ele é avaliado negativamente pelos seus serviços. Eu iria fazer também isso aqui na fala, Então, mas me que sinto acontece? contemplado aí. Ele é suspenso administrativamente. E está isso em contrato. Então, a mesma coisa é a seguinte: se há uma denúncia registrada, a suspensão não caracteriza uma punição ou um banimento. É importante só para a gente destacar isso, porque não é um detalhe qualquer, é uma prevenção, uma orientação em forma de norma. Nem de lei, porque lei somos nós que fazemos. Mas a empresa tem o dever de construir normas que protejam os seus passageiros e os seus trabalhadores. Aí eu vou recorrer novamente, vou fazer aqui uma pergunta, até dentro do que Vossa Excelência colocou. A Mobitec, ela pode criar um protocolo para todas as plataformas, ou as plataformas que vocês representam, elas já sabem quais são os protocolos? Porque essa coisa, eu cometi uma infração aqui, vou correr para um outro... Não tem uma lista negra. Não tem uma lista... Não tem. Tá, então, é uma sugestão que a gente dá. Não, uma lista... Não fui eu quem falei. Registre-se que não... Eu não aguento. Então, aí eu vou recorrer... É todo proibido, eu já não sei. Querido Átila Nunes, deputado, aí eu vou recorrer... Aí eu vou... Senhores, aí que é bom nós nos remetermos ou recorrer a um... Até anotei aqui enquanto falávamos, coincidentemente... Vossa Excelência acaba inocentemente sendo vítima dessa situação. O John Stuart Mill, ele tem uma frase atribuída a ele muito interessante. Ele é jurista, filósofo. Ele disse, guardadas as devidas proporções, eu não vou conseguir reproduzir ipsiliteris o pensamento dele, mas ele disse o seguinte: mais vale um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. Mais vale um Sócrates insatisfeito do que um imbecil insatisfeito. Porque tanto o imbecil como o porco só conhecem um lado da moeda. O pensador, o filósofo, olha sempre pelos dois lados para fazer o melhor julgamento. Então, eu estou partindo desse princípio que, inclusive, relembrando, eu nunca vou me sentar aqui dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui como um ativista, eu defendo pontos de vista que os meus colegas deputados sabem, que represento, sou evangélico, sou pastor evangélico, mas eu sempre sento aqui querendo encontrar um bom caminho, um bom termo. Então, eu quero sugerir ao presidente
de fato, é o presidente de direito e o presidente de eventual, o meu amigo deputado Átila Nunes, que nunca teve a intenção de usar um termo antigo da nossa geração sobre a lista de uma determinada cor, nunca foi isso. Lembrando que em inglês é blacklist. Então, pois é, tem até uma série, Não é? uma Tem série até, que pois é. trata disso. Pois é, mas eu queria dizer que em vários momentos, sobretudo nesse novo dicionário que não existe, parece manual de redação de imprensa, que você sabe que ele existe, mas ele não existe na redação. Você é jornalista, o manual de redação. É o político. Não é aquele protocolo ali. Então, nós não podemos criar situações ou comer a banana e jogar uma casca de banana na frente, onde amanhã qualquer um de nós podemos pisar na casca de banana que nós jogamos no chão. Nós somos políticos. Aqui nessa casa, nós tivemos situações envolvendo colegas nossos de serem presos, levados para presídios e não serem interrogados durante um ano, e você vê a opinião pública pedindo a cassação deles, pedindo que a casa cassasse porque nós julgamos, e a gente dizia o seguinte: tem que esperar o processo legal. E depois foram inocentados. Tem que esperar o processo legal. Então, a gente também é obrigado a compreender essa possibilidade, seja da Mobitech, seja das plataformas, sobre o que fazer. Esperar o processo legal é ótimo, ter um protocolo, como o professor Josemar colocou, é ideal, mas vai fazer o quê? É o processo legal. Eu acho que, nesse caso, se houver um registro de delegacia, no mínimo ele tem que ser suspenso. Com um registro de delegacia, ninguém vai para uma delegacia registrar com vingança contra alguém, o deputado Carlos Macedo. Aí, no momento que ele tem, ainda mais se for reincidente. Concordo que ninguém suspeito, faz. não é possível. Agora, o seguinte, tem um processo. Não, Eu não estou inventando isso. Não, eu estou claro. inventando alguma coisa que é um processo legal. Não estou inventando. Não. O senhor não está equivocado do ponto de vista do processo jurídico. Mas o que nós estamos alertando é que existe o processo jurídico e o processo administrativo. Uhum. Quando nós lidamos com o processo jurídico, o banimento é o mínimo. Porque a pessoa vai passar a responder na justiça enquanto pessoa física. Quando nós falamos de processo administrativo, não é só uma forma de punição punitivista, porque eu não sou desses que têm essa visão punitivista. Não é o nosso papel aqui. Mas é para que a empresa se preserve das suas suas possíveis opções. Perfeito. Por exemplo, Vossa Excelência é um bispo, né? Da Igreja Universal. Dentro da Igreja Universal existem procedimentos para os fiéis que vão fora não apenas das condutas sociais, mas das condutas e normas estabelecidas dentro do preceito religioso. Até que se prove o contrário. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, Vossa Excelência, sabe muito bem que se um membro da sua igreja for fotografado praticando algo que não comunga com a ideia da religião, né, ele vai responder, e no processo de resposta, um pouco que eu conheço da sua religião, das pessoas, ele vai responder e vai ser suspenso. E a instituição é rigorosíssima, os senhores Sim. devem saber disso. Não. Entendeu? Então, por que vocês têm esse protocolo? Me permita adentrar dentro do seu espaço. Porque vocês têm uma preservação da norma geral da sua organização. Sim. E a sua organização ela não pode estar em dissonância com os preceitos religiosos que fundamentam a sua organização, que é o quê? Que é o preceito e a fé religiosa. E no caso deles, o que movimenta o preceito deles? A oferta do serviço de mobilidade. Tá? Então, eles não podem estar em dissonância nisso, e você não pode estar em contraposição aos preceitos que a sociedade tem, que são os preceitos legais da sociedade. Por isso que, por exemplo, se tiver uma violação de um direito... Está endossado. Vossa Excelência está perfeitamente correta.
o professor Josemar ele tocou num assunto, doutora Laila, que eu acho que pode ser muito útil. Vocês que eu digo, as plataformas, elas suspendem o mau motorista, não é? Isso. Vocês suspendem o mau motorista, que distrata, que faz, que assedia, ou seja o que for. Isso. Mas vocês não suspendem o motorista que é acusado por racismo. Se a gente tiver... E aí, de novo, né, até para reforçar aqui alguns pontos, né, quando é recebida uma denúncia, e aí, de novo, acompanhada até mesmo, né, do boletim de ocorrência e tudo mais, acho que a gente teve uma reforçar aqui, né, é feito, de fato, um bloqueio preventivo, né, e iniciada essa apuração há o protocolo. interna. Há o protocolo para a discriminação. Sim, existe, para qualquer outro tipo de violação que seja relacionada a práticas e condutas ilegais, né. O motorista, nesse caso, né, específico, ele é comunicado, tem ali, em paralelo, né, ao respeito ao devido processo legal, ele tem até a oportunidade para contestar, para se defender, para apresentar o seu próprio lado, enfim. Isso tudo consta ali, né, nos atos. Todos os lados da denúncia são ouvidos. É analisado até mesmo o histórico de conduta daquele motorista, enfim, avaliações que são feitas, todas as informações que hoje estão disponíveis em termos de recursos das plataformas para conseguir agregar no perfil daquele motorista, né? E até mesmo é feito um cruzamento ali com informações que são trocadas junto da polícia. E aí, a depender das provas, né, que são apresentadas, enfim, resultado da investigação, todo o processo que o deputado comentou, esse bloqueio ele vai se tornar permanente. Então, esse é um processo então, há um que de protocolo. fato acontece, que de fato ela está dizendo, pelo que eu estou entendendo, que há existe, um protocolo. Ele não fica. Se é feita uma denúncia parecido apurada, com a suspensão quando ele não é bem avaliado como motorista. Tem esse protocolo para quem discrimina. Ele, quando não é bem avaliado... O Josemar foi de uma felicidade muito grande. Quando ele não é bem avaliado, ele é suspenso? Ele Quer dizer, quando é muito mal avaliado, que eu digo, né? Ele vai receber notificações, ele vai receber chamadas, enfim. Mas tem um determinado momento que ele é suspenso? Dependendo de como que está o processo, né, de avaliação dele, enfim, isso pode levar, sim, a uma suspensão. Sim, o motorista ele vai recebendo pontos através do usuário. E essas métricas, de novo, até vão variar de plataforma para plataforma, faz sentido isso, né? Mas isso consta, são métricas... Mas você não tem ali dentro da plataforma uma questão... Uma coisa é o seguinte, Átila. Você tem uma lacuna na questão racial e na questão da intolerância religiosa. Porque quando eu avalio, vamos supor que eu tenho um determinado motorista X que vai me atender no serviço. Eu vou avaliar ali se o banco está sujo, se o banco está limpo, se ele me atendeu com sorriso ou não. São critérios subjetivos que eu vou avaliá-lo. Não garante que eu, individualmente, como é uma pontuação e é uma média que vai sendo construída, não garante que uma pessoa persiga a outra à luz, porque é aleatório o sistema. Mas nós não estamos falando de uma violação de um direito básico social. Nós estamos falando de uma avaliação de relação. Então, eu sou o seguinte, olha, eu não gostei do Átila Nunes, né? Eu dou uma nota baixa para ele aqui e vai se somando. Agora, se várias pessoas não gostaram do Átila Nunes, a empresa tem ali no protocolo dela a exclusão do Átila Nunes, porque teve várias notas baixas. Na questão racial e de intolerância religiosa, não. A pessoa não precisa cometer vários crimes para ser um criminoso. Basta cometer um só. E já é crime. Inafiançável. Então, tratar mal, outra coisa é cometer um crime. Exatamente. Uma coisa não está adequada às regras de funcionamento ali, que já dá margem para a empresa excluir. Outra coisa é o cara estar completamente por fora da religiosidade. Então, assim, de uma prática de tolerância religiosa. Então, assim, a empresa não... Fica aqui até uma orientação que ela inclua dentro dos seus protocolos também a questão da intolerância religiosa e da questão racial. Porque, senão, a gente vai sempre tratar como algo menor. Sim. Não é algo menor.
é algo... É crime. É crime. É diferente de tratar mal. É crime. É crime. Tá certo. E a gente tem que ter... Meus presidentes, Gostei da tua ideia. vocês se interessariam, eu até ia avançar mais, só que nos ônibus, que é um transporte coletivo de massa, você tem câmeras. Eu cheguei até a pensar em propor que os carros de aplicativo, só que você tem que preservar também a identidade do usuário, não pode expô-lo, tem isso, tá? O transporte é público? O transporte é público. E só seriam acionadas as câmeras caso houvesse um incidente. Mas quem é que garante que vai ser preservado Mas isso? a câmera, ela existe em alguns aplicativos, né? Existe? A critério do motorista, A critério né? do motorista. Como o carro é privado, ele que tem essa... Bom, a gente legisla sobre isso, deputado Átila Nunes. Eu não sei, porque estou achando que isso é municipal. Pois é. Não, depende. Existe a possibilidade também de... Mas o Uber faz interestadual, né? Exato. Eu não sei se a gente tem... Talvez a competência não é porque é municipal. Municipal é apenas o uso do solo. Numa situação dessa, eu tenho minhas dúvidas, mas aí é uma pesquisa que nós temos que fazer, se é federal a regulamentação. A gente tem as discussões sobre isso a nível federal, né? Entendeu? Agora, o informativo da Delegacia de Combate à Intolerância, ó, discriminação, preconceito é crime e tal, aí põe lá o endereço, o telefone, para ser o aplicativo, para que a pessoa entre, eu estou aqui no carro tal, motorista de aplicativo tal, sofrer esse tipo de discriminação. É uma sugestão que eu acho que a gente pode construir a partir dessa comissão. Resumindo tudo, eu acho que os meus colegas foram tão felizes. Eu acho, doutora Laila, que o que só está faltando da parte das plataformas é eles oferecerem uma resposta a todos esses questionamentos de racismo. Quando a gente fala religioso, também é racismo, né? Racismo, de uma maneira geral, não tem essa resposta. A impressão, como eu disse, passa de uma benevolência grande. Acho que essa sugestão, colocar o telefone da DECRAD bem à vista, sei lá, no banco de trás, algo parecido, não sei se o cara vai arrancar isso. E acho que, como disse o professor Josemar, se o cara vai mal e contraria o interesse das empresas, você suspende e chega até a banir. Mas se ele comete um crime religioso, ele é tolerado a continuar trabalhando. Outra coisa, tinha que ter uma lista de maus profissionais. Não é possível que um cara, depois de processado, registrado de delegacia, criminoso, etc., ele sai do Uber e vai trabalhar no 99. É que está trabalhando com o público, né? Não, aí é da questão, nessa questão, essa lista de mau profissional, ela tem que ser regulamentada em lei. Sabe por quê, decano? Porque... Discriminação por mau profissional. Não, porque você não tem previsão legal para que se faça isso. Pois é. Eu não posso, por exemplo, criar uma lista, não vou chamar da forma que vocês chamaram, que eu acho que tem toda uma carga de preconceito por trás, mas uma lista que seja uma lista secreta, ou pública. É como se eu estivesse colocando ali, expondo a pessoa. E isso não é possível. Não, mas ali não é o correto. Mas é assim que porque, SPC Serasa trabalha. Mas sabe por quê? Amanhã você tem outros dados sendo socializados em forma de lista e que podem excluir pessoas. Se tiver uma punição legal, ou seja, a gente pode construir, inclusive pela comissão, nós três aqui e os outros pares, construir um projeto de lei que tenha aquele profissional que foi banido através de intolerância religiosa em duas instâncias, racismo, enfim, racismo qualquer, ele seja impedido de praticar e de trabalhar em empresas de aplicativo. Eu só acho ou as pessoas que praticaram racismo com entregadores, sejam impedidas de atuarem e absorverem a plataforma. É um projeto de lei que a gente tem que construir aqui. O professor Josemar, o senhor usa cinto de segurança? Eu uso. Usa, Carlos Macedo, cinto de segurança? Ele demorou a dar resposta. Você usa? O cinto de segurança? Não. Claro.
Doutora Laila, a senhora usa... Por que a senhora usa cinto de segurança? Brincadeira, professor. Não, claro. Primeiro porque é previsto em lei, mas também por uma questão de segurança com a própria vida e com o do outro também. Não entendi. Como? Uma questão de proteção, não só a minha vida, mas também a do outro, né? Mas nada com a multa, né? Não tem medo de ser multada por isso? Não. Então a multa pode tirar pontos da sua carteira, tudo bem. Porque a minha atitude vai ter sido errada, né? A conduta vai ter sido errada. Sabe o que eu acho? Está faltando a possibilidade de uma punição para o Uber e o 99. Porque nós aqui estamos procurando, bota 0800, bota não sei o quê, bota o telefone tal, vai não sei o quê. Essas empresas não têm o menor receio de serem punidas pelos seus profissionais estarem agindo com intolerância religiosa e com crimes de racismo. Não tem. Uma loja, outro dia foi a Zara, né, que cometeu um vendedor, sei lá, agiu com racismo. A Zara, o vendedor foi processado e a Zara também. O Uber nunca é processado. Quem é processado é o motorista, na pior das hipóteses. Aliás, a queixa é contra o motorista e não contra o Uber, contra o 99. E eles são tão grandes que eles estão pouco se importando para esse tipo de... Não é a senhora, é mais uma audiência pública, Não mais são uma Assembleia Legislativa. Não são solidários. Não são. Não, eles não têm consciência que aquilo é um crime. Ele falou várias vezes, é crime, é crime. Isto é um crime. Se eu ofender qualquer pessoa nessa sala por razões religiosas ou raciais, ou condição socioeconômica, é óbvio que eu estou cometendo um crime. Agora, uma coisa eu posso dizer, não, eu não gosto ali do nosso amigo vascaíno, porque não sei o quê e tal. Isso aí é uma coisa, eu não estou ofendendo ele. É isso. Eu acho que as plataformas estão se lixando. Essa é mais uma audiência pública, que vem uma representante digna, né, que soube representar bem a associação, mas ela chega aqui, das 8 perguntas que eu fiz para a senhora, 7, a senhora respondeu, depende do protocolo. Aí foi para o professor Josemar, depende do protocolo. Então, a senhora, me desculpe, eu acho que as plataformas não merecem nossa consideração nisso, não. Hoje eu estou convicto, eu saio daqui convicto da absoluta omissão, né, eu diria até que cumplicidade das plataformas com as atividades criminosas, pelo menos na área de racismo e de intolerância religiosa. As plataformas não estão aí. Por isso é que eu defendo que elas devem ser punidas exemplarmente pelo poder público. E não é com essas campanhas aí de ministério, não é nada disso, não. É punida. Que seja suspensa a plataforma. Não é possível. Então, em vários casos de racismo religioso, e os raciais que a gente não tem, porque ainda tem as subnotificações que ele falou, o professor Josemar. Quantas pessoas sofrem racismo dentro de um Uber, um 99, e não fazem o registro na delegacia? Por isso, a sugestão de colocar dentro do Uber, DECRAD, se você sofrer preconceito, ligue o telefone XXXX. Tem que ter. Tem que ter. Pelo menos para o passageiro e para o motorista, que é fanático, ele dizer, opa, isso aí vai render uma suspensão para mim. Na hora que vocês começarem a suspender os motoristas cujos registros de delegacia sejam apresentados, você consegue dar uma arrumação, né, dentro do ônibus, freio de arrumação. Opa, isso aí eu vou perder meu ganha-pão. Enquanto continuar... A senhora é mãe, né? Sim. Preciso falar? Seus filhos, eu tenho certeza, são excepcionalmente bem educados, mas tem que ter uma mão firme ali. Se não tiver uma mão firme, o que acontece? Né? A senhora sabe o que acontece. Eu, por mim, estou satisfeito por um lado e profundamente satisfeito pelo outro. Presidente. A Mobitec tem que dar um jeito. Presidente, nós vamos... A senhora é presidente, não é representante? Ela é né? representante. Você gostaria de falar? Pode? Não, é para que a gente encaminhe. Eu tenho algumas propostas para encaminhar.
Não, eu acho que tem que virar pauta de uma reunião nossa presencial. Acho que é um bom debate para a gente alencar. Mas eu acho que de agora a gente já tira aqui um ofício questionando esses dados, né, solicitando esses dados a cada uma das plataformas, já aprova para que a gente na reunião tenha esses, e ao DECRAD. Porque a partir daí a gente faz uma discussão na comissão, meu decano, Pode ser. com qualidade, porque aí quando a gente for deliberar, qualquer encaminhamento que a gente for deliberar, a gente delibera à luz destas informações. A CPI seria uma atitude muito mais radical. Por isso que a necessidade de ter um feedback de vocês. Sim. Isso é muito radical, a gente, não é isso? Claro. Não, é muito radical. Ninguém quer fazer CPI, isso aqui virar nada disso. Porque a CPI ela leva a um conjunto de quebras de informações que são privilegiadas. Né? Por exemplo, uma CPI que você vai avaliar orçamento, você quebra o sigilo bancário das. Não é a intenção aqui ainda, mas nós queremos as informações para que a gente possa, inclusive, ser pedagógico no trato. Ou também a gente pode trazer lá uma proposta de em resposta a isso tudo, não pode? Claro. A gente pode trazer. Tá bom, olha aqui, pessoal, vamos lá, senão a partir de hoje nós vamos fazer isso. Aí pode ser também. Sim. Que seria o mais racional, né? Que seria o mais racional. Que seja racional, que seja... Por exemplo, a construção de... Isso aqui é uma oitiva. Uma oitiva, com certeza, nós temos... na condição de oitiva, nós estamos ouvindo. Não tem aqui as vítimas. Convocação, não tem, não tem as vítimas aqui. A construção de uma audiência pública pode ser um caminho que a gente pode aprovar também na nossa comissão. Mas para isso a gente tem que ter minimamente os dados e as informações. Podemos até convocar uma audiência pública, acho que pode ser um dos caminhamentos que a gente já tira daqui hoje. Sei. Eu fui contra a audiência pública, porque ouvir, você lembra? Eu votei contra. Porque na oitiva a gente viu aqui em petit comité, que petit comité, mas um petit comité, a gente aqui ouviu os pontos fracos das plataformas, né? Ela sai daqui com a cabeça, né? Vai conversar com os demais membros, e acho, professor, que a doutora Laila pode nos trazer uma boa surpresa. Sim, eu acho que se a gente faz uma boa surpresa, uma audiência pública, trazendo a empresa, traz os relatórios, traz os dados que nós estamos solicitando, traz o DECRAD, traz também as informações. A gente faz uma audiência pública e traz as pessoas, inclusive, representação das vítimas. A gente pode chegar aqui a uma construção de um protocolo comum feito pela nossa comissão e pelos parlamentares que aqui estão. Eu acho que isso é o ideal. Né? Você não vê a possibilidade da gente fazer uma segunda oitiva com a Laila e ela trazer as propostas? Eu acho que a Laila a gente pode oficiar. Ela pode trazer, de repente, as propostas que atendam sem pode necessidade ser de tanta exposição. Entendeu? Pode ser também, Ela vai mas acho conversar que... com o pessoal. Se eu puder... Agora, aí depende... Sim, não, se eu puder opinar... Claro. Isso é até uma mensagem que eu trago, né? A gente sabia que a gente tem alguns dados que, de fato, a gente, como setor, não consegue abrir. Até as plataformas se colocaram à disposição para serem, de fato, oficiadas com a solicitação desses dados, porque muitos, elas, às vezes, não conseguem. Seja uma questão de segredo comercial, enfim, outras, né, políticas individuais, não conseguem dar abertura aqui numa reunião aberta, mas conseguem dividir com todos os membros da comissão. E, a partir daí, se fazer um trabalho mesmo, né, a quatro mãos, de contraproposta. Né? Então, isso já era um encaminhamento que a gente gostaria de trazer, né, de continuar nessa discussão até um pouco mais profunda, de, enfim, detalhar procedimentos que, às vezes, também eu aqui não consigo, enquanto setor, dar visibilidade ou detalhar, enfim, dentro de cada política. Então, pode ser. Vamos fazer o seguinte, então, meu presidente, para a gente encaminhar. Não, vamos fazer o seguinte. A gente aprova aqui oficiar cada uma das plataformas, né, as plataformas que estão elencadas no seu requerimento de
de solicitação dessa São oitiva. duas, basicamente, né? A Uber, o app 99, a Táxi Rio e a InDrive e a própria a Mobitec, né? A gente oficia as 5, ou seja, pode ser uma aprovação do tipo envio para, aí Jéssica, anota aí pra gente, envio de ofício solicitando informações que a gente vai elencar aqui, dados sobre a questão da intolerância religiosa e do racismo e preconceitos sofridos dentro, pode até ser mais amplo em relação aos demais preconceitos também, em relação às empresas. A gente pode também, dentro das perguntas, fazer uma questão dos motoristas, dos aplicativos também, ligados às entregas, né, ao iFood, esses também. Também estão de responsabilidade de vocês. Né? Me permita, professor, Será inclusive, que tem entrega, tem isso? é o seguinte, eu acho que a gente tem que ver um manual para os condomínios receberem, para evitar ocorrer o que ocorre. É regra que o motorista, que o entregador de aplicativo não seja obrigado a entregar no apartamento. Tivemos um caso de um policial. de vocês lá, não é? O protocolo é que o motorista... Pois é, mas é um protocolo do aplicativo, mas a gente poderia fazer de estampar isso nos condomínios, até para tentar proteger também os entregadores. Claro, eu acho que a gente pode também construir. Eu acho que temos muita coisa para construir que a gente pode construir junto, que pode ser uma política da comissão, né? A comissão também pode apresentar projeto de lei, mas acho que isso poderia ser coisas que a gente poderia tirar na própria audiência pública como formulação da comissão, assinado por todos os encaminhamentos e projetos de leis da comissão para essa questão. Porque aí pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, o motorista, né, no caso o motor Uber, o entregador ali, ele é orientado a não descer da moto. E está correto. Por quê? Porque se ele desce da moto, ele coloca em risco a segurança dele, né? A própria segurança dele enquanto trabalhador. Né? Nós estamos num estado totalmente violento. Né? Ele não tem a obrigatoriedade de ir até 5, 6, 7 andares, né? E de fazer a entrega diretamente ali na porta dos condomínios. Nós podemos tirar aqui, fazer uma proposição à luz de uma audiência, ouvindo também os representantes de aplicativos, os trabalhadores, e fazer uma proposição de lei também. Isso também não é nenhum problema. Mas eu acho que nós temos duas coisas que são importantes, só como questão metodológica, meu decano presidente. É o seguinte, nós vamos oficiar todos esses. À luz desses ofícios, dessas informações, a gente convoca uma segunda oitiva. Porque a oitiva ela tem que ser diferente do que foi hoje. Ela tem que trazer as informações para a gente. Eu acho que é o segundo momento. Em paralelo, a gente aprova aqui também uma audiência pública, já deixa aprovada. A doutora Laila, para trazer as informações, precisa ser necessariamente numa oitiva. Não é isso? Esse é o ponto da questão. Eu acho que necessariamente não. Ela poderia enviar. E nós analisarmos. Não, ela manda. E chamar numa Caso as propostas não sejam, não atendam as nossas... E ver o que a gente pode conciliar com legislação. Não, mas olha só, permita, a gente pode aprovar aqui a segunda oitiva como uma oitiva que está aprovada à luz, se tivermos dúvidas nos ofícios que vão ser recebidos. Sim. Tá? Mas se tiver dúvida, a gente faz uma segunda oitiva. Se não tivermos dúvidas, nós vamos para a audiência pública. Por quê? Porque a audiência pública ela vai dar também a oportunidade dos trabalhadores de aplicativo falar, vai dar a oportunidade de as vítimas de intolerância religiosa falarem, os representantes. Então, a gente vai construir um ambiente que, dali, a gente tira alguns protocolos, alguns caminhamentos. É um checklist. E de uma forma bem positiva, não é um escracho público, mas que vai ser uma audiência pública, né, que vai tirar ali encaminhamentos para a gente avançar. Vamos trazer o DECRAD para essa audiência pública. Vamos trazer o Ministério Público. Podemos trazer, de repente, alguns casos da Defensoria. A gente vai construir a 5, 6 mãos aqui, né,
As nossas assessorias vão se somar, né, de nós três, mas também estou vendo aqui assessores de outros parlamentares. O colega é assessor de quem? Eu? Do deputado Átila, estou vendo a assessora do deputado Carlos Mim. Talvez outros possam se somar também e a gente construir junto. Entendeu? Eu acho que na tolerância a gente se caminha. Só restamos agora a decisão do presidente. Doutora Para Laila, vamos não fica- almoçar, né? Não, temos que aprovar. É como vota fulano, como vota fulano. Ah, tá bom. É que eu estou preocupado que a doutora Laila volte para Brasília com a má impressão da gente. Você trabalha com ela? Não, ela vai na LERJ. Você trabalha você é da comissão. Não vai, a gente está com boa impressão da senhora. A senhora é uma boa representante. Só que não deram à senhora as ferramentas necessárias para a senhora poder realmente, plenamente representar as plataformas. Com essas perfeito, informações. Né? Não, e a gente segue à disposição, viu, Sim, deputado? então a senhora aceite a nossa solidariedade. Com certeza. Claro. Se precisa, a comissão está à sua disposição, se a senhora quiser recorrer. à comissão. Não, perfeito, a gente segue à disposição. Então nós- Se você for discriminado na sua empresa também, a gente atende. Não, também. Mas então é o seguinte: o que ficou decidido é aguardar a resposta da doutora Laila e, em seguida, convocar uma oitiva diante das recomendações. Vamos lá. Posto isso, partiríamos Meu para decano. Em caso de dúvidas. Não, meu decano, A olha só. oitiva seria em caso de dúvidas. Vamos fazer o seguinte, vamos ser criterioso aqui. Aprovação dos ofícios. As empresas... 99 Uber, táxi... As empresas de mobilidade, de passageiro. Que aí pode até incluir outras também, se a gente achar. Tá? Mas aí já fica aprovado aqui como deliberação. Ofício para a DECRAD para tratar desses assuntos. Né? 2. 3. Audiência pública. Não temos data dessa audiência ainda. Tá? E, terceiro, a gente pode aprovar ou não. Eu acho que é bom aprovar para a gente não ter a necessidade de se reunir só para isso. Fica ali, a gente pode usar ou não. É uma segunda auditiva. Uma dúvida. A audiência pública seria no caso de não chegarmos a esclarecimentos do ofício e da segunda oitiva, caso tivesse. Como é que não ficou claro para mim isso aí? Senão é muito pente fino, muita peneira. Muito pente fino, né? Mas se a gente aprova ela, então? Na linha de protocolo pode ser, eu acho. Agora o presidente aqui é o Átila. Não, é que eu estou confiante que eles Eu tragam uma porque saída, eu senão a acho- gente realmente... Por Acho que a que gente eu resume já estou no advogando ofício. aqui pela audiência pública? No que eles vão mandar de resposta. A segunda auditiva, eu tenho minhas dúvidas. Se eles atendem as Você que sabe que eu necessidades... trocaria a audiência pública por uma proposta de CPI, caso Não, caso por isso- nada seja atendido? Não, mas é isso que eu estou até falando. é mais objetivo. A audiência pública, meu decano, olha só. A CPI é o último recurso. Tá? Então, não estamos aqui apresentando uma proposta de CPI que saia da comissão, e também teríamos força de uma comissão para propor, e teríamos só que coletar as assinaturas. Não é isso que está em questão. Mas a oitiva, ela pode acontecer ou não, a depender da satisfação que a gente tenha nos dados que vão ser cruzados, mas a audiência pública ela é necessária acontecer para uma satisfação à sociedade. Entendeu? Porque o que acontece? Está aqui, ó. Nós estamos fazendo uma oitiva, que é uma oitiva, eu não sei se vai passar na TV Alerj, mas a sociedade espera uma resposta da Alerj sobre esses assuntos. Não é uma audiência pública, e a gente se conhece, né? O senhor tem vasta experiência, o Carlos Macedo está aqui, eu sou o mais novo de todos aqui, do ponto de vista parlamentar. Né? Não é uma audiência pública para fazer escracho, para tirar ninguém, mas é para a gente tirar encaminhamentos. Eu acho que esses encaminhamentos que a gente está aqui iniciando a formulação sairiam bem se a gente tivesse uma audiência pública. A gente dá à sociedade uma resposta. Eu acho que é uma boa, não é ruim. Não é ruim. Meu Agora, voto é favorável. Pronto. Eu não posso votar nada contra o Josemar. Eu só queria que realmente é solução para essas demandas. A audiência pública eu tenho receio. Eu já participei de, 50 audiências públicas.
E eu não me recordo de uma que tenha chegado a uma conclusão. Não há entendimento. Não há entendimento. Geralmente não há. Aí, Porque as pessoas vêm com os espíritos armados. armados, exatamente. É isso. Não chega a conclusão. Agora, são empresas grandes, né, ô Josemar? A 99, a Uber, é gigantesca, ela é internacional. Quer dizer, não é possível que o jurídico dela, junto, ela vai levar lá, olha, pessoal, vamos dar uma resposta a eles em relação ao assunto? Então, podemos fazer isso. Chega aqui. Realmente não atende. Aí a gente toma as decisões que você quiser. Eu acho que é Até isso. deixa permanentemente aberto em relação a esse Eu assunto. acho que a audiência fica ali. A gente Fica ali, exatamente. A gente Stand-by. aprova, fica ali. Stand-by. O último recurso que nós temos, que eu acho que é uma questão até de... para a gente não estar na ordem do dia, nós chegamos a falar aqui, é a CPI. Porque a CPI ela é mais pesada, ela é uma comissão de ruim, inquérito. Então, não é isso. ruim. Mas a audiência pública, eu sou daqueles que... Eu vejo as audiências públicas aqui da casa, algumas são muito boas, muito positivas. A gente teve audiências muito saudáveis, que tiram encaminhamento. O problema é quando a gente não tem o foco nas deliberações e nos encaminhamentos. Essa que é a questão. E eu estou vendo aqui tanto... Eu sou muito cauteloso. Estou vendo em Vossa Excelência, do deputado Carlos Macedo, a intenção de realizar uma audiência que seja Professor, resolutiva. querendo a Laila, peço a Laila, que diz, mas eles só querem que nós forneçamos uma solução para isso. Uma solução que seja convincente para aqueles que são vítimas. E não esquecendo a proposta do Josemar, que tem a história do motorista, que também sofre. Isso é muito sério, gente. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Não é racismo religioso, não, é racial. O motorista é vítima, muitas vezes, disso. E não acontece nada com ninguém. Tem que entrar em defesa do motorista, fornecendo a ele um mínimo de apoio. Claro. Na DECRAD. Eu Aliás, acho que quando a audiência colocasse o pública- aviso que o Carlos sugeriu, qualquer tipo de discriminação, seja do passageiro ou do motorista, são crimes a ser, telefone e tal. Isso é um encaminhamento Para o da cara audiência. pensar duas vezes antes de chamar É um encaminhamento da nossa o reunião. motorista de alguma coisa, né? Claro. Eu acho que a gente está chegando. Agora, espero que as plataformas tenham consideração pelo que você está levando. Aliás, a gente já está dando, inclusive, a resposta, né? Pelo amor de Deus. Numa boa-fé tremenda. Exatamente. Boa fé. E bota boa fé nisso daí. Eu acho que vamos caminhar, então, aprovar essas deliberações. Né? Tá bom. É assim, Jéssica? Aprovado. Então, Quer dizer, você vê que o professor Josemar, mesmo sendo, eventualmente, o presidente de fato, ele vira também presidente de direito. Você repara que ele comandou a minha esquerda, sempre à esquerda, né, presidente? professor Josemar. Isso é um pouco... esquerda. Olha aqui. Eu tenho a extrema esquerda, tenho a esquerda, tenho o centro-esquerda, tenho o centro-democrático, tenho o centro-direita, tenho o centro-direita, tenho a extrema-direita. E a minha fase atual, eu sou o extremo-centro. Entendeu? Tá bom? Na minha fase atual, porque eu não aguento mais isso daí. É inacreditável, né? Que ponto nós chegamos. Doutora Laila, não sai triste, por favor, doutora. Só está me fazendo até mal com isso. Cadê a sua assessoria? Ela ali? Presidente, Sua assessora dela? presidente, vamos terminar isso aí, presidente. Já descobrimos. Tem que estar na hora do almoço. O senhor não tem. O senhor é uma pessoa experiente, precisa comer na hora certa. Que absurdo. Se mata na academia comigo, na Smart Fit, se mata lá e só pensa em comida, meu Deus do céu. Então, tem que equilibrar, né? A Laila, com esse metabolismo aí que Deus deu a ela, né, não tem esse problema. O meu já perdeu. Professor, a velocidade. assume aqui a presidência, por encerrar, gentileza. né? Para encerrar, começar, fazer o que o senhor quiser e liberar também a convidada, né? Claro, coitadinho. Vamos lá. Primeiro, antes de terminar, eu queria agradecer ao deputado Átila Nunes, agradecer a Laila Malaquias, agradecer ao Carlos Macedo, inclusive agradecer ao deputado Átila Nunes por esse momento que nós estamos tendo aqui. Para mim é eu que sempre
tive vontade, né, desde criança, de ser parlamentar, estar aqui ao lado de um parlamentar da sua magnitude, com a sua história. Parece que você está se despedindo de mim, eu quero viver um pouco mais. Daqui a pouco você vai dizer o meu saudoso Átila. Não é saudoso, é porque quando eu cheguei aqui, eu trouxe minha mãe, a minha mãe conhecia poucos parlamentares, e um dos poucos foi ele. Né? Foi ele. É uma figura paleontóloga. Ele, o Mico e o Jari, porque o Jari sempre aparece na televisão ali posicionado, então minha mãe conhecia o Jari também. Então, assim... Só para lá levar lá. Eu realmente estou há muito tempo aqui, há 55 anos. Então, eu teve um jantar onde a nova Assembleia tinha muito garoto novo eleito. Garoto, 20, 25 anos, eleito 30 anos, sei lá. E todos quiseram me prestar uma homenagem, que estava aqui há muito tempo e tal, como o Josemar... Só que eu tenho 25 anos 2 vezes, vou fazer 50 no final do mês, tá? Só para informar vocês. E aí cada um começou, você é uma lenda, Átila Nunes, você é uma legenda, você é isso, você é aquilo. E acabaram os encômios, né? Acabaram os elogios, né? E aí um dos deputados já não sabia mais o que falar de mim. Você... E não saía. Ele falou, você é a nossa relíquia. Eu falei, relíquia não. Relíquia não. Então, professor Josemar, não fale nesse tom que o senhor parece. Sabe o que é aquelas despedidas da Globo, quando vê que o ator está bem velhinho, aí bota, né? É memória da Globo, né? Não sei, tem um negócio desse, né? O William Bonner está deixando a bancada assim. Vai, José. Mas agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao Carlos Macedo. A gente teve, inclusive, a oportunidade de fazer um bom diálogo aqui, né? E acho que a gente aprende e cresce quando a gente está num objetivo de avançar. Acho que todas essas deliberações que nós tomamos vão ter que virar estudo, pesquisa, deliberação. Agradecer a representante por ter vindo e a essa oitiva. Lamentar, por outro lado, também a ausência das informações que nós aqui gostaríamos que estivesse, mas esperamos que numa próxima oportunidade e com os ofícios chegando, as respostas serem feitas. Do mais, não havendo mais nada a tratar, com a força de Deus e de todos os orixás, agradeço a todos os presentes e dou como encerrada a presente sessão extraordinária, reunião extraordinária.